Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Estamos de volta com o nosso curso de Direito Civil, parte de contratos. Vamos agora para a nossa aula de número 3.4. Estamos analisando o tópico relativo aos princípios contratuais. Nesta aula, nós vamos começar o estudo do princípio da boa-fé objetiva, que é, ao lado do princípio da função social, um dos princípios mais importantes de todo o direito contratual, tá bom? Então, como o tema da aula é denso, é pesado, né, tem muita coisa para falar, nós vamos também subdividir a aula de hoje em partes, tudo bem? De modo que este vídeo é a parte 1 da nossa aula 3.4, tá bom? Então, vou começar aqui o compartilhamento de tela. Tá aqui, vamos lá. 3.4, princípio da boa-fé objetiva. É o princípio que nós vamos começar a estudar. Começando com o nosso tópico 3.4.1, vamos fazer aqui uma rápida introdução acerca desse princípio, né? Nós precisamos compreender que quando a gente fala a respeito de princípio da boa-fé no direito civil, essa boa-fé, ela precisa ser analisada sob duas óticas. Então, nós podemos dizer que existem dois tipos de boa-fé no direito civil, tá? Primeiro, nós temos a chamada boa-fé subjetiva, tá? Essa boa-fé subjetiva, ela é um estado psicológico. Ou seja, nós estamos aqui dentro do plano intencional do sujeito, né? Estamos aqui falando do plano intrapsíquico do sujeito. Em outras palavras, a boa-fé subjetiva, ela é a boa intenção do sujeito. Então, a boa-fé subjetiva, ela está dentro do plano intencional do sujeito, é um estado psicológico que consiste na boa intenção do sujeito. Então, é claro que, como tudo aquilo que está dentro do plano intencional, né, como tudo que está dentro da cabeça do sujeito, a sua comprovação é muito difícil. É muito difícil você comprovar a boa intenção, né? Então, justamente por ela estar nesse interior psíquico da pessoa. Tá? Então, a comprovação realmente é muito difícil. Só que essa boa-fé subjetiva, ela não interessa tanto assim para o direito contratual. O estudo da boa-fé subjetiva é muito mais importante, por exemplo, quando nós estudamos posse, né? Então, quando nós estudamos posse, aí sim a gente fala bastante sobre boa-fé subjetiva, né? Agora, no âmbito dos contratos, essa ótica da boa-fé subjetiva, ela não é tão relevante assim, ela não é tão importante assim. O que é importante mesmo é a boa-fé objetiva. Essa daqui é importante. Essa daqui é extremamente relevante para o estudo do direito contratual. Então, perceba que para o direito não basta o sujeito ser bem intencionado. Não basta. Por quê? Porque para o direito, o que importa, principalmente dentro do âmbito contratual, é que o sujeito haja com boa intenção. Então, não basta você ser bem intencionado. Você tem que agir com boa intenção.
Porque não adianta nada você ter um monte de conduta desleal, um monte de conduta desonesta, e aí depois vir e falar, ai não, mas eu agi com a melhor das intenções, né? É mais ou menos que nem aquela frase popular, aquele ditado, né? De boas intenções o inferno tá cheio. Pois é. Então, para o direito, não basta só você ser bem intencionado, você tem que agir com boa intenção. Então, a boa-fé objetiva, ela está localizada no plano da conduta do sujeito. Agora sim é o que efetivamente mais interessa para o estudo dos contratos. Não basta a boa-fé estar só na cabeça do contratante. A boa-fé precisa ser demonstrada através das suas ações. Você tem que agir com boa intenção. Então, a boa-fé objetiva está localizada no plano da conduta do sujeito. Vamos verificar se aquele contratante agiu com boa-fé. Tudo bem? Então, dito isso, é extremamente importante nós falarmos um pouquinho a respeito dos chamados deveres anexos ou laterais de conduta. Não sei se você já conhece esse tópico, já ouviu falar, mas dentro do estudo da boa-fé objetiva, é muito importante a gente conhecer esses deveres anexos ou laterais, que estão conectados com a boa-fé objetiva, que se relacionam com a boa-fé objetiva. Perceba, como nós vimos, a boa-fé objetiva, ela consiste na exigência de conduta leal dos contratantes. Ok? Então, os contratantes precisam agir de forma leal uns com os outros, tá? E essa boa-fé objetiva se relaciona com esses tais deveres anexos ou laterais, que integram todo e qualquer negócio. E aqui é que é importante. Independentemente de previsão expressa no instrumento. Os deveres anexos ou laterais de conduta, eles não precisam estar escritos no contrato. Por quê? Porque eles são uma decorrência da boa-fé objetiva. Né? Você analisa se o sujeito agiu com boa-fé analisando esses deveres anexos ou laterais. Então não adianta vir o sujeito e falar assim, ai, mas eu não sabia, porque esse determinado dever, esse dever anexo, não está escrito no contrato. Meu amigo, nem precisa, nem precisa. Esses deveres aqui, eles integram, eles devem estar presentes em todo e qualquer tipo de negócio, em todo e qualquer tipo de contrato, independentemente de previsão expressa, de previsão por escrito. Ok? Repare, esses deveres anexos, de forma resumida, são condutas que se esperam de qualquer pessoa em qualquer situação. Por isso não precisam estar escritas. Então, esses deveres anexos, esses deveres laterais de conduta, eles são condutas que você espera de qualquer pessoa em qualquer situação. Por isso que não precisa estar escrito. Então, vamos lá. Alguns exemplos, né? Alguns exemplos desses deveres anexos. Cuidado em relação à outra parte, respeito, informação, confiança, lealdade, probidade, cooperação, honestidade, dentre outros. Então, veja, vamos pegar exemplo. Um dos contratantes agiu de forma desonesta com o outro.
Aí ele vem para se defender e fala, não, mas eu não sabia que tinha que agir com honestidade. Não está escrito no contrato. Não existe cláusula no contrato dizendo tem que agir com honestidade. Meu amigo, nem precisa. Nem precisa. Volta aqui, ó. São condutas que se esperam de qualquer pessoa em qualquer situação. Então não precisa estar escrito, meu companheiro. Você precisa colocar no contrato que uma parte tem que agir com respeito em relação à outra? É necessário ter uma cláusula contratual dizendo isso? Claro que não. Porque respeito, lealdade, cooperação, honestidade, você espera de qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer tipo de contrato. Percebeu? E aí o que acontece? É muito interessante notar que, às vezes, a pessoa, o contratante, ele cumpriu com todas as cláusulas do contrato. Ele cumpriu com todas as cláusulas. Tudo que estava escrito no contrato, ele cumpriu. Mas, mesmo assim, nós podemos ter uma violação do contrato, uma quebra do contrato. Como assim, professor? Ué, o sujeito cumpriu com tudo que estava escrito. Como assim eu vou falar em violação do contrato? É violação. Porque violar um dever anexo, violar um dever lateral de conduta, é violar o contrato. Ainda que você tenha cumprido com absolutamente tudo que estava escrito. Mas se você não agiu de forma honesta, se você não agiu de forma respeitosa, de forma leal, você está descumprindo o contrato, sim. Você está desrespeitando os deveres anexos. E, em última análise, você está violando o princípio da boa-fé objetiva. Percebeu? Então, esses deveres anexos, eles são muito importantes. E o desrespeito a um dos deveres anexos gera aquilo que a doutrina chama de, olha, atenção, violação positiva do contrato, ensejando, inclusive, responsabilidade civil pela violação da boa-fé objetiva. Percebeu? Então, veja, recentemente eu atuei num caso envolvendo um contrato de locação, onde a minha tese, e que foi a tese vencedora, foi exatamente o quê? Violação positiva do contrato. Uma das partes agiu de forma desleal com a outra, porque se comprometeu a fazer uma coisa e não fez. Então, violou um dever anexo, violou um dever lateral de conduta, desrespeitou a boa-fé objetiva, violou o contrato, violação positiva do contrato. E, no meu caso, houve responsabilidade civil, sim, pela violação da boa-fé objetiva. Ai, mas tudo que estava escrito foi cumprido. Existem coisas que não precisam estar escritas, porque eu espero que qualquer pessoa, em qualquer situação, haja daquela forma, de forma honesta, correta, proba e etc. Ok? E a violação desses deveres gera essa violação positiva do contrato. Algo que a gente estuda com grande profundidade lá na parte de responsabilidade civil, né? A gente também tem o estudo dessa violação positiva do contrato. Pois muito bem, meus amigos. Então, no vídeo de hoje, era o que eu queria falar. O próximo tópico, que são as funções da boa-fé objetiva, eu vou deixar para o nosso próximo vídeo, tá? Para a nossa aula 3.4, parte 2. Então, nessa primeira aula, eu paro por aqui. Fizemos uma introdução analisando a diferença entre boa-fé objetiva e subjetiva e analisamos esses deveres laterais de conduta e a sua consequente violação, né, que gera essa violação positiva do contrato.
tá bom? Eu vou interrompendo por aqui o compartilhamento, mas, desde já, agradeço a você que está acompanhando aí o nosso curso, tenho recebido várias mensagens, né, de alunos que estão sempre acompanhando os vídeos, então eu estou procurando gravar sempre com regularidade para não desapontar o pessoal que fica aí esperando vídeo novo todo dia, e se Deus quiser, continuaremos assim até fazer um curso bem completo de contratos. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e ajuda a gente a crescer, tá bom? Te vejo aí na próxima aula.